que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês num domingo maravilhoso, no dia 29/8/2021. 19 horas e 52 minutos, com muita luz, com muita paz, trazendo esse podcast de número 12. 12 não, né? Podcast número 13 na TV Galáctica, trazendo essa energia de força, essa energia dos extraterrestres, essa energia de Saint Germain, de Mãe Kuan Yin, de Arcanjo Miguel, de toda a fraternidade branca, dos mestres seccionados, dos acturianos, ciganos cósmicos e todas as energias que nos for permitido. Estamos aqui com a energia de Mãe Kuan Yin e, lógico, com a energia da Dona Maria Helena Moraes. Boa noite, Dona Maria. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos que estão aqui escutando, nos assistindo. Agradeço o convite por participar do podcast da TV Galáctica. Fiquei super feliz de estar aqui. Fala uma coisa, como foi tudo isso para você entrar em terapia, tudo? Porque a gente vê a energia que... Eu falo, na verdade, para você, sua parede é cinza, mas eu vejo atrás de você um rosa bebê, mas bem claro, um rosa bebê, assim, iluminando, né, a sua vida. Como tudo isso começou na sua vida? Wagner, é interessante você falar isso, porque já tem bastante tempo, pelo menos uns 20 e poucos anos. Por volta de 1997, eu escutei pela primeira vez uma pessoa falar para mim sobre Reiki. Eu nunca tinha escutado essa palavra, mas como eu já tinha, eu estava assim começando a ler sobre autoconhecimento e espiritualidade, e eu um dia estava numa livraria e me chamou a atenção muito um livro de capa azul com umas mãos assim iluminadas, com o nome Mão de Luz, né? Mãos de Luz, que é um livro muito conhecido da Barbara Brennan. E aquele livro me encantou, eu tive que comprar, comecei a ler o livro, e que na época para mim foi muito difícil de entender aquilo, mas era uma coisa que me chamava muita atenção, e principalmente os desenhos que tinha mostrando chakras, o que era um desequilíbrio de chakra e tal. E na época meu filho era pequeno, ele tinha asma, e eu costumava então, como o livro mostrava, colocar as minhas mãos com energia de cura no peito dele, nas costas, e ele realmente melhorava muito. Então, quando eu escutei falar em Reiki, que foi já um tempo depois disso, eu fiquei até brava de nunca ter ouvido falar nisso antes. Isso foi 1997. E então, eu comecei a procurar, já me indicaram uma professora, a própria pessoa que me falou, e eu acho que foi uma indicação perfeita, e fiz o primeiro curso de Reiki em 97. E foi interessante, porque eu passei, assim, depois da iniciação, uns 3 dias em estado de graça. Eu nunca tinha me sentido daquela forma quando eu comecei. E daí eu vi que aquilo realmente era algo que tinha que fazer parte da minha vida. E aí fui seguindo, né? Fiz um Reiki nível 1, continuei lendo, e naquela época a internet não era da forma como é hoje, a gente não tinha tanta coisa disponível assim, mas aí a gente vai se conectando com pessoas, né, que vão te dando dicas, falando, pessoas que já mais experientes nessa área, e conheci a Margarida Fonseca, que foi minha professora depois dos outros níveis de Reiki, e foi quando eu conheci Magnify Healing no ano 2000, que é uma técnica que vem através de Kuan Yin, né? E me encantou também, e como eu queria aprender os cursos mais avançados, né, de Magnify Healing, e era necessário que eu ensinasse a primeira fase para poder dar continuidade, e foi quando eu comecei a dar cursos em 2001. Comecei com o Magnify Healing e percebi logo que isso era a coisa que eu mais gostava de fazer.
Eu mesmo, a minha formação básica, né, e quando eu trabalhei muitos anos, foi como fonoaudióloga, né, trabalhei com crianças na área educacional durante bastante tempo, e quando eu fui conhecendo as terapias holísticas, isso foi fazendo parte da minha vida, eu comecei, então, a atender também com as técnicas holísticas. E fui levando em paralelo algum tempo os atendimentos com fono, né, e as terapias holísticas, que vieram assim, parece que é uma porta que se abre e não tem mais fim. Então, depois de Magnify Healing, vieram outras várias técnicas, a mesa de radiônica, da época eu estudei no Espaçozinho com o Manuel Matos, eu o segui durante muitos anos, inclusive cheguei a dar curso das mesas dele durante algum tempo, e depois veio a cura eletrônica, que é um outro tratamento também que vem com os conceitos da fraternidade branca, né? E a informação toda foi transmitida através de Metatron e muitas outras coisas, muitas outras, né? Conheci também o tarô egípcio e trabalho e atendo com tarô para autoconhecimento e aí vai indo. A gente não para mais. Ótimo. E como surgiu na sua vida esses seres, esse povo, né? Que eles não gostam que chamam eles de seres, né? Eles não gostam que chamem de extraterrestres. Extraterrestres, né? certo. O povo das pirâmides. Então, logo no ano 2001, quando eu conheci a Margarida Fonseca, eu fiquei sabendo de um curso que era dado por uma senhora ali, até perto da casa dela, né? E essa senhora ensinava que nós nos conectássemos com seres de outro planeta, né? De um planeta chamado Varnam, e que eles ensinavam, na verdade, assim, nós levamos pessoas para que eles tratem com cura, em todos os níveis, no nível físico, emocional, mental e espiritual. No início, eu fiquei um pouco receosa, eu falei assim, isso aí não tem nada a ver comigo, imagina a cura com seres de outras dimensões, né? Para mim aquilo era novidade demais. Mas passou um tempo, uma amiga minha foi fazer o curso e insistiu muito que eu fosse, vai pelo menos conhecer, assiste a primeira aula e vê como que você se sente. E eu fui, na verdade, na época era um curso que levava um tempo, acho que uns 2 meses, uma vez por semana à noite, e comecei a fazer o curso, e claro que me fisgou na hora, e o que aconteceu? Depois de um tempo, a dona Ing, que era a senhora que ensinava e dava esses cursos e fazia os tratamentos e etc., ela veio a falecer. Ela já tinha idade, eu sabia que ela tinha um câncer, e quando ela faleceu, nós não vimos ninguém que estivesse há mais tempo já com ela que daria continuidade a esse trabalho. E eu, sinceramente, eu senti um chamado para isso. Não que eu achasse que eu iria ensinar, mas eu combinei com essa amiga que me levou, porque ela tinha uma facilidade muito grande de comunicação com eles, uma comunicação telepática, e eu insisti que ela começasse a dar o curso. Eu falei assim, eu estarei com você, eu te ajudo no que for necessário, mas você tem melhores condições para isso do que eu, né? E ela começou mesmo a dar esse curso, deu umas 2, 3 turmas, e eu sempre junto, né? E pessoas faziam um curso e passavam a se sentir tão bem que queriam ficar perto. Então, nós começamos a fazer reuniões semanais de quem participava do curso, para que nós, em conjunto, pudéssemos fazer tratamentos à distância para pessoas que nos pedissem.
E esse grupo foi crescendo, depois juntou outras pessoas que queriam também dar o curso, e nós dávamos juntas, chegou a ser um grupo de 4 pessoas. E daí, então, nós começamos a elaborar uma apostila nossa, não só o material que já havia, né, da ING. E começamos a dar esses cursos. Então, essas reuniões acontecem todas as semanas desde 2003. São quase 20 anos. E hoje estão acontecendo online, elas presenciais, né? Mas estão acontecendo online e também os cursos acontecem e mais pessoas vão se interessando. E isso é algo realmente que acabou. Eu entendo hoje que esses seres, né, que o povo de Varna, eles acabaram me ajudando a direcionar o meu caminho, como terapeuta, como professora e principalmente o meu caminho espiritual. E então, alguém desse grupo foi abduzida por esse pessoal de Várnia? Vocês foram levados às naves? Como que foi o contato com eles? Como eles são? Tá. Bem, eu não tenho essa capacidade de vê-los, né? Mas tem muitos que sim, inclusive a Ing, que era a primeira pessoa, ela tem tem relatos, né? E ela mesma desenhou, mas eles têm uma forma muito parecida com a nossa. Eles são como humanos, mas eles são mais altos, 2,5 metros, às vezes 3 metros de altura, extremamente amorosos, né? Eles são de Andrômeda, né? Do conjunto de estrelas, que é Andrômeda, esse planeta Varna. E eles pediram que, na época que eles começaram a aparecer para a Ing, foi década de 80, eles falaram, a palavra extraterrestre para os terráqueos, né, para os seres humanos da Terra, tem uma conotação negativa. Você fala em extraterrestre, todo mundo fica com medo de abduções e etc. Daí eles falaram, então nós não queremos, porque nós não temos nenhuma conexão com esses seres que abduzem, que fazem, porque o que é uma abdução? É um rapto, né? Eles pegaram uma pessoa sem o consentimento dela e tratar, fazer experiência, seja lá o que for. No caso, a intenção deles é cura, mas eles trabalham dentro das leis universais, né? Então, eles falam, nós não tratamos nenhuma pessoa sem o consentimento dela, porque senão isso seria uma abdução, e nós absolutamente não fazemos isso, né? Então, eles têm essa forma de tratar. Então, o que eles fazem? Eles nos preparam, né? O que seria um curso? Seria ser preparado, não há uma iniciação no curso, nada disso, é simplesmente conversa, entrar no entendimento do contexto do planeta Terra em relação ao resto do cosmos, entender que momento nós estamos vivendo hoje, né? Qual é o processo da Terra perante o resto do cosmos, toda a história do cinturão de fótons, da precessão equinocial, né? O qual é esse momento que é importantíssimo que nós estamos passando agora, especialmente depois de 2012. Então, eles situam, eles gostam que a gente situe tudo isso. Olha, já chegou uma pergunta aqui no WhatsApp. Gente, eu estou com 2 celulares compartilhando, curtindo e recebendo a mensagem de vocês. Esse tempo que nós estamos passando agora, eu esperei o momento certo, tá? A chave de Enoque, minha querida. Me fala um pouco sobre isso. Olha, já me falaram aqui que você é fera, hein? Bem, a chave de Enoque é um livro escrito pelo Dr. James J. Hurtak, né, que é americano. Ele teve uma experiência muito forte, e, se não me engano, foi na década de 70. Né? Ele era professor universitário, um cientista, né? Ele
foi, acho que ainda é, consultor da NASA, estudioso, inteligentíssimo, e ele teve uma experiência mística. E nessa experiência, ele foi levado por Enoque ao trono de Deus. Então, ele saiu dessa realidade completamente que nós vivemos, né? E a partir de um certo nível dimensional, então ele teve que ser levado, carregado na energia de Enoque para chegar até essa realidade que é a fonte, né? O próximo a isso. E enquanto nessa experiência dele, ele foi codificado, como que ele foi codificado com uma informação de um livro que deveria ser escrito por ele assim que ele voltasse ao corpo dele aqui na Terra. E foi o que aconteceu. Ele escreveu esse livro, As Chaves de Enoque, que inclusive nessa época, né, na década de 70, falava de coisas do futuro, como que é o que hoje está acontecendo no planeta, né? E trouxe muitas informações de seres de elevada dimensão, acima da quinta dimensão, né? E dando informações para que nós possamos ativar o nosso corpo de luz através de diversas ferramentas, inclusive através de nomes sagrados, em línguas sagradas, que vai nos preparando e preparando a bioquímica do nosso corpo físico para passar pelo processo de ascensão que Gaia e o planeta Terra estão passando no momento. Então, é um livro importantíssimo, não é um livro fácil de ler, a linguagem não é simples, deve ser sempre lido em grupo e com orientação da Academia para a Ciência Futura, que é a academia que protege todo o trabalho do Hurta, claro que depois vieram outros livros e muitos outros materiais nesse sentido. Uma coisa ainda que eu gostaria de esclarecer sobre o povo das pirâmides, né? Então, por que o nome deles é o povo das pirâmides? Por que eles pedem para serem chamados assim? Eles dizem que uma das bases de tratamento deles, a principal, né, está na ponta de cristal da pirâmide de Quéops, no Egito. Né? Então, se a gente for observar, a pirâmide é chapada, ela não tem a pontinha dela, né? Então, eles dizem que a ponta é de cristal, está na quarta dimensão, e eles se utilizam deste local para os tratamentos deles. É um dos locais, né? Eles utilizam, às vezes, outros. Ou então, o tratamento pode ser feito nas naves deles. Então, só esclarecendo isso, por que o povo das pirâmides? É ótimo isso. Inclusive, as pirâmides é uma coisa da minha paixão, né? Eu gosto de atender as pessoas dentro da pirâmide de cobre que eu tenho e gosto de atender com a minha mesa dentro da pirâmide também. Pirâmide é uma coisa assim que me atrai muito. Porque cria vórtices energéticos muito poderosos, né? Que ajudam a elevar a nossa energia e trabalhar a cura de todo sentido. Qual a sua opinião nesse vento forte, né? Que eu esqueci de te explicar. O vento forte é a pandemia, tá? Que não pode falar pandemia. Já falei. Tá? E com tudo isso que aconteceu para unir as pessoas, eu vi que você trabalha muito com a harmonia, trabalha muito com a felicidade das pessoas, com a prosperidade, com o equilíbrio. E qual a sua opinião das famílias se reunir? O que você pode me falar sobre tudo isso? Bem, eu acho que nós realmente, esse momento planetário é um momento importantíssimo para que a gente possa se interiorizar, né? E começar a se autoconhecer, a olhar para si de outras formas, né? Essa vida louca que a gente vive,
na correria o tempo todo, situações de problemas, e precisa trabalhar, ganhar dinheiro, e é filho, escola, e uma coisa atrás da outra, que não dá tempo para que a gente olhe para si, para que a gente questione o que é que nos faz feliz, né? O que é qual é o significado da vida da gente, o que a gente está fazendo aqui nesse planeta, né? Porque senão, né, a gente vive como robô, né? Acorda, come, vai trabalhar, volta para casa, assiste televisão, dorme, e essa rotina incessante. Então, eu acho que é um momento de pausa para que a gente olhe para si mesmo, para que a gente olhe ao nosso redor, para que olhe o coletivo, né? Para que dê importância ao cuidado das pessoas, né? E para a gente dar importância à vida, né? Dar importância à vida, mais do que aos problemas, às situações. O que eu gosto muito de falar, porque isso é uma regra que eu tomo para mim, né? Nos últimos anos, eu entendo muito, na verdade, eu coloco muito a minha energia, a minha atenção no mundo da energia. Porque se a gente for estudar um pouquinho de física quântica, a gente vai entender que 0,00001% do universo é matéria. E 99,9999% é energia. Então, quando a gente pega esse corpo aqui de matéria densa, essa realidade física mais densa, a gente começa a compreender que isso é uma parcela minúscula do que é toda a realidade. O meu corpo é uma parcela ínfima de quem eu sou. Quando eu começo a tirar todo o foco da minha atenção, concentração e energia no corpo físico, eu começo a me conhecer e perceber a grandeza de que cada ser humano é em corpo de luz. Nós temos o corpo etérico, emocional, o mental, espiritual, nosso corpo de luz. Nós todos viemos de uma mesma fonte. E essa fonte que dá vida a tudo, que a gente pode chamar de Deus, de universo, seja lá o que for, é puro amor. Nós somos fonte de puro amor porque nós viemos de uma fonte de puro amor. E pelo histórico do planeta Terra, nós viemos passar por uma experiência encarnada, por uma experiência de realidade física. Então, quando o espírito tem um corpo físico, ele consegue experimentar um monte de coisas. Nós vivemos num mundo de diversidades imensas, né? E isso é maravilhoso, porque a gente vem experienciar coisas, vivenciar coisas. E nessa experiência, nessa vivência, nós acabamos hipnotizados nessa realidade física e acabamos esquecendo de quem nós realmente somos. Então, quando eu tiro a minha atenção total da matéria e começo a colocar a minha atenção no mundo da energia, eu entendo que o mundo da energia é um mundo sem forma. E a minha mente dá forma para aquilo se manifestar, seja lá o que for. Então, uma das leis universais que não falha é assim: aonde você coloca a sua atenção, aquilo cresce, né? A tal da lei da atração, né? E aquilo vai crescer conforme o seu ponto de vista, né? Então, se eu tenho um ponto de vista extremamente positivo em relação a uma situação, provavelmente o que vai se manifestar em relação a essa situação é um resultado positivo, né? Da forma que eu dei atenção. E uma outra lei universal também que a gente não pode esquecer é que, assim, não é o meu ponto,
Não porque eu vivo essa realidade, eu tiro conclusões sobre elas. Então, eu crio um ponto de vista, mas é justamente o oposto. O meu ponto de vista é que cria a realidade. Então, e uma coisa confirma a outra. Então, eu digo que é tudo o contrário do inverso, do oposto que a gente aprendeu até agora. É verdade. Eu fiquei olhando a mãe Quanin e perguntei para ela, eu posso perguntar para Maria? Ela falou, pode. Qual é a história que você conhece de mãe Quanin? Que muitas pessoas, elas falam, Quanin, quem é Quanin? Meu filho foi um. Aí eu peguei na internet, passei para ele, mas eu falei, não, eu vou falar com uma pessoa que ela recebeu mãe Quanin muitas vezes na casa dela, e até hoje eu vejo rosa, como eu estou te falando, eu não estou vendo cinza na sua parede, eu estou vendo rosa claro. Uhum. Então, Quanin, ela viveu aqui na Terra, ela foi filha de um imperador chinês na dinastia, se não me engano, no ano 600, alguma coisa antes de Cristo. E ela era filha do imperador, e todas as filhas do imperador, já ao nascer, já eram prometidas em casamento, já tinham tudo isso era tratado entre os reinos, né? Como acontecia naquela época. E ela, desde criança, ela dizia para a mãe que ela não queria casar e que ela queria dedicar a própria vida à cura da humanidade. Aí, quando chegou na época dela casar, acredito que perto dos 15, 16 anos, né? O pai dela não aceitou essa escolha dela que ela tinha feito de não querer casar. Então, ela teve que fugir. Ela fugiu de casa, o pai mandou atrás dela, mandou pessoas atrás dela, inclusive mandou matá-la. E ela, com toda a proteção que ela já tinha, porque ela já era um ser especial, né? Nunca foi atingida com nada. Então, durante muito tempo, ela viveu em vários locais, principalmente locais carentes, aonde precisavam da ajuda dela em todos os sentidos. Ela viveu durante um tempo numa ilha de pescadores, então se vê muitas imagens dela ao mar ou perto do mar. Mais tarde, ela ficou sabendo, anos depois, né, que o pai estava muito doente. Diz a lenda que ela voltou para casa e ela cortou as mãos e tirou um olho para salvar o pai. E o pai se curou, ficou muito bem. E o pai, quando ele se curou, ele então a reconheceu como filha, mandou erguer estátuas em diversos lugares, em honra a ela. Então, muitas das histórias que contam dela, né, falando que ela é mãe divina, da compaixão, perdão e misericórdia. Mas veja bem, muito tempo depois que eu já conhecia várias histórias dela, porque tem muitas facções, né? Eu escutei uma história que para mim fez muito sentido, que ela é um dos seres humanos que viveram aqui na Terra e que experimentou muita dor e muita mágoa, né? Porque você imagina o seu pai mandar te matar, né? E ela teve que superar tudo isso. Então, ela viveu muitos momentos, né, de dor, de raiva, e ela teve que curar tudo isso em si, né? Então, por isso que ela é tão honrada, né, dela conseguir ascensionar, dela conseguir transmutar tudo isso nela, e ter uma vida boa. Dizem que ela viveu na Terra por pelo menos 800 anos.
e nesse jeito ajudando pessoas. Então, ela é muito conhecida desta forma. No budismo, ela é uma Avalokitesvara, que é o Buda da compaixão. E ela é uma Bodhisattva, que seria um estágio anterior a Buda. Ela poderia ser um Buda, ou seja, atingir a iluminação, mas ela promete que enquanto houver uma alma na Terra precisando da ajuda dela, ela vai estar muito próxima para ajudar. Então, por isso ela não se ilumina, para poder estar perto de nós. Então, é uma escolha dela, né? Que é a Bodhisattva. Eu a vejo também até como um aspecto feminino de Buda. Inclusive, tem aqui a pergunta, Mãe Kuan Yin está agindo nesse momento de vento forte, né, nas guerras do Afeganistão. Ela fará parte da transição planetária junto aos mestres Ascension? Na verdade, ela é uma mestra Ascensa, né? Ela é considerada mestra Ascensa, inclusive ela durante muito tempo ela foi chorrando o 7º raio, o raio violeta, que é um raio atribuído a ela ainda hoje, e hoje ela ocupa o conselho kármico no 6º raio. Então, ela é uma mestra Ascensa e com certeza mesmo, ela está trabalhando em todos os níveis para ajuda da humanidade, especialmente mulheres, crianças e idosos, que é o que ela diz que ela... E eu vejo que hoje a energia da Mãe Divina é a energia que está mais próxima do planeta e é a energia mais necessária. Então, é Kuan Yin e todas as outras representações da Mãe Divina, né? Você pode falar algumas das representações da Mãe Divina? Inclusive, eu quando trabalho com a energia, a pessoa fala, eu tive um aborto, eu chamo na hora a Mãe Kuan Yin para me ajudar nesse momento com a energia dela. Mas também tem a Mãe Maria, né? Outras mestras Ascensas, a mestra Rovena, mestra Nada, a deusa Ísis, né? Então, Iemanjá, Oxum. Então, nós temos muitas representações da Mãe Divina. E a representação maior é o Espírito Santo, né? Que é a parte feminina de Deus, trazendo a bênção, a graça divina. E o Espírito Santo é, digamos assim, é o mediador entre nós e Deus, né? A energia de Deus chega para nós através do Espírito Santo, que é a representação feminina de Deus, trazendo sua graça e bênção para nós. Tudo isso deixa a gente emocionado, porque só de falar das Marias, a gente já fica assim, com essa energia maravilhosa, com essa frequência maravilhosa, especialmente o nosso planeta passando por essa transição, né? Será que você pode falar um pouco sobre essa transição planetária que está acontecendo no planeta, que várias pessoas precisam sair da Matrix, precisam tirar a venda dos olhos e tirar um pouco esse tampão, que nem eu estou aqui agora, do ouvido para escutar mais. Sim, eu entendo que essa transição planetária, desde o ano 97, que eu tenho lido muito, escutado sobre esse momento de mudança do planeta, né? Me lembro quando eu era criança e adolescente, quando se falava no ano 2000, era uma coisa tipo, nossa, será que o mundo vai acabar, né? Tinha as previsões de Nostradamus. Eu vivi a minha adolescência esperando o acontecimento da Terceira Guerra Mundial e etc. E quando eu comecei a estudar, né, coisas sobre a espiritualidade, esoterismo e tudo isso, eu comecei a compreender que essa grande mudança, inclusive o calendário maia, né, dizendo que o ano 2012 seria o fim do mundo, mas, na verdade,
a mensagem é o fim de uma forma de viver no planeta, né? Então, a partir de 2012, eu entendo que todo o ser divino da humanidade, eu digo, as nossas almas, os nossos espíritos decidiram que chega, que a humanidade não vai manter mais esse tipo de vida, nessa separação de Deus, né? Porque o que acontece é isso, nós nos separamos de quem nós realmente somos, né? Que é essa natureza divina. E que agora, então, nós começamos a nos reconectar com o nosso divino, com o nosso eu superior. É claro que isso já acontecia antes através das religiões, né? Que tiveram esse papel muito importante. Mas eu acredito que daqui para frente, cada vez mais, nós não precisamos da religião para compreender a nossa natureza divina, né? O coração começar a expandir essa energia do amor, a gente sair só desse lado esquerdo do cérebro racional, lógico, científico, e começar a abarcar todo esse lado emocional e espiritual que é tão importante quanto, e que a gente não... e a gente se perdeu nisso, né? Então, agora, quando a gente vai se reconectando de volta com o amor do nosso coração, com a nossa natureza divina, e fazendo com que essa natureza divina alimente a nossa natureza humana, né? Que a natureza humana é imperfeita, né? Mas a natureza divina, ela vem, então, outro dia escutei dos pleiadianos dizendo que nós somos perfeitamente imperfeitos, né? O ser humano veio para viver experiências, para despertar habilidades, né? No mundo da matéria. E nós acabamos entrando nisso de tal forma que a gente se perdeu, né? Então, a reencarnação que acontece na Terra, toda essa programação que a gente foi entrando, e que agora, então, é o momento da gente sair de tudo isso, né? É o momento da gente compreender que a gente vai agora para um outro caminho. O próprio planeta Terra e o sistema solar, eles estão hoje num local da galáxia de muito mais luz, que é o cinturão de fótons, né? O chamado cinturão de fótons. E quanto mais luz incide no planeta, em primeiro lugar, o que acontece é um grande avanço na tecnologia, porque a luz carrega pacotes de informação, luz é informação. E tanto que veio a informática, né? O mundo da informática, que é muito novo para nós, nos últimos 30 anos aí. Então, desde 87, começaram essas aberturas de portais e mais luz incidindo no planeta, e a luz, quando chega, a primeira coisa que ela faz é iluminar. E tudo aquilo que estava embaixo do tapete começa a vir à tona. Máscaras caem. Não se consegue mais manter mentiras durante muito tempo. E isso daqui para frente cada vez mais, né? Então as coisas vêm à tona. As coisas aparecem para serem limpas, para serem transmutadas e para serem mudadas. A Ondara, ela está perguntando qual é o papel do ser humano, né? Você falou bastante coisa, mas ela foi bem específica. Qual o papel do ser humano? Eu acredito que... veja bem, nós, enquanto seres sem forma, enquanto seres espirituais, né? Nós decidimos viver uma experiência no mundo da forma. Então, assumindo um corpo físico, né? E vivendo nessa realidade, que em princípio era totalmente harmônica, feliz e em paz, né? Mas houve intercorrências na história do planeta Terra, né, e da humanidade, e nós fomos recebendo aí interferências, seja lá o que for
que contam, né, através a Bíblia diz que dos anjos caídos, a grande fraternidade branca também aceitando rebelião de Lúcifer e etc. Mas se você vai pelo fator extraterrestre, nós recebemos invasão dos Anunnakis, etc. O fato é que o nosso DNA foi contaminado, nós baixamos a nossa capacidade, porque enquanto ser humano nós fomos criados com muitas habilidades, né? E a gente foi, então, se limitando, entrando nessa matrix, nessa programação, onde a gente foi entregando o poder e perdendo essa soberania sobre si mesmo, né? E eu vejo que o papel do ser humano era essa mesmo. Vamos fazer parte dessa experiência planeta Terra, entrar fundo nessa hipnose que é viver aqui, né? Mas sabendo, não sabendo, mas tendo essa parte divina em nós. E um dia a gente vai voltar, a gente vai reaver. Então, tá na hora da gente voltar para casa, tá na hora da gente lembrar quem nós somos. Então, eu acredito que o papel do ser humano é um papel importantíssimo, né? De sair de perto de Deus, viver uma experiência nesse mundo, que é um mundo de diversidades, né? Onde você entende, você vive o bem e o mal, você vive luz e sombra, mas se você nunca soube o que é falta de luz, você nem sabe definir o que é luz. Se você nunca viveu falta de amor, ou medo, ou ódio, você nem sabe dar um significado para o amor. Então, a gente vem viver contrastes para compreender a nossa própria natureza. E quando a gente volta com uma riqueza incrível de espírito, né? Porque a gente sabe o que é viver sem amor, embora a nossa natureza seja o amor. É assim que eu vejo. Ótimo. Tem uma pergunta aqui do Luiz Henrique, que está sempre com a gente aqui. Quando os irmãos estelares da luz irão aparecer para todos os terráqueos? Eu entendo que eles já apareceram, estão disponíveis para quem quiser se conectar com eles. Acontece que os irmãos da luz, eles não vão usar naves. Ninguém vai vir aqui pegar a gente pela mão e resgatar. Nós temos que fazer isso. E a sintonia com esses irmãos de energia elevada, seres de quarta dimensão superior acima, quinta, sexta dimensão, é mental, né? Eu faço questão nos meus cursos, quando eu falo com as pessoas, que existem 2 tipos de estudos de ufologia, a ufologia casuística e a ufologia psíquica. A ufologia casuística, ela vem querer provar que existe vida fora no planeta. Para mim, isso nem precisa de prova, né? Como é que a gente pode imaginar que só existe vida aqui, né? Mas, na verdade, os seres que nós queremos acessar, que são seres de luz com L maiúsculo, ou seja, luz acima da quinta dimensão, eles não precisam de naves, eles estão totalmente disponíveis, só que eles estão numa sintonia, né? Se a gente não entrar na mesma faixa de vibração deles, a gente não consegue se conectar, né? Então, eles estão aí totalmente disponíveis para quem quiser entrar em sintonia. E a possibilidade de fazer isso é meditar, entrar em silêncio, silenciar a mente para poder dar espaço para a comunicação com eles, para a gente poder mandar mensagens e para a gente poder captar mensagens deles. Então, eles estão aí cada vez mais perto de nós. E eu recebi agora também no WhatsApp uma coisa muito linda. Me falaram assim que você tem um contato maravilhoso, como é seu contato com o Arcanjo Miguel. Nossa, tem gente me dedurando por aí, né? Você pode olhar
no YouTube e no Facebook, nas TV, que não eram as TV, estão mandando aqui direto no WhatsApp. Ótimo. Aqui para mim. Sim, nossa, Arcanjo Miguel, veja bem, existem 3 arcanjos do trono, são 3 M's, né? Miguel, Melquisedeque e Metatron, né? E o Arcanjo Miguel, ele é o arcanjo responsável por guardar a nossa luz, por manter essa conexão com Deus e por nos proteger no sentido desse caminho de volta, né? Porque nós nos separamos da fonte e agora nós estamos nesse caminho de retorno. E ele protege a todos aqueles que têm essa intenção, né? Então, o Arcanjo Miguel é o anjo mais contatado, né? Para que nos proteja, que nos ajude nesse nosso caminho de retorno, né? Então, é importantíssimo trazer ele para perto, e a gente sabe que o anjo, ele não tem a permissão de interferir na nossa vida sem que nós peçamos, nós precisamos pedir ajuda, né? Eles nos respeitam tanto, porque é a lei do livre-arbítrio, eles respeitam 100% o nosso livre-arbítrio. Então, para poder ter ajuda, a gente precisa pedir. Mas o Arcanjo Miguel, ele é o nosso protetor em todos os sentidos, e ajuda a transformar as energias negativas, ajuda a tirar a gente do fundo do poço, a tirar de energias confusas e tudo isso. Ele vem com a sua espada de luz, transformando tudo e nos ajudando mesmo. Você falou da paixão da minha vida. A paixão da minha vida, Melquisedeque. É a paixão da minha vida. Os intraterrenos, Melquisedeque, inclusive aqui o Luiz Henrique pediu, fala para ela falar um pouco sobre Melquisedeque, o rei dos mundos. Sim, sim. Melquisedeque, ele está em consonância com a chama dourada, né, da chama trina, da sabedoria. Ele é conhecido como o reeducador dos mundos, né? Então, ele está aqui para nos ajudar em busca de conhecimento para ativar a sabedoria que a gente já tem, mas que está esquecida, né? Também nesse caminho de retorno, então ele vem como um professor para ativar a nossa energia de luz, para elevar o nosso coeficiente de luz, no sentido que a gente vá se sintonizando cada vez mais com energias mais elevadas, com dimensões mais elevadas de luz, né? Então, ele é um arcanjo muito importante nesse nosso caminho de abertura de consciência, de trazer, de aumentar o nosso coeficiente de inteligência para que a gente vá expandindo no nosso caminho. Principalmente isso. Isso até me emociona de falar de Melquisedeque, porque é assim ele mora comigo, ele trabalha comigo, Mãe Quanin está sempre comigo, Melquisedeque está sempre comigo, a energia dos ciganos cósmicos está sempre comigo. Voltando um pouco lá nos seres, que é o povo, eles se comunicam por telepatia? Sim. Sim, a comunicação deles é através de telepatia, né? Uma conexão bem sutil, né? Mesmo, mas é por telepatia. Eles dizem que nós estamos num momento, até eu separei aqui uma mensagem curta deles que veio numa última reunião. Se você me permitir, eu vou ler aqui. Deixei aqui bem fácil, assim, até falando desse nosso momento planetário, né?
Então, eles falaram assim, esse grupo, que seria o grupo da reunião, né, está sendo recalibrado para que seu canal de luz possa sustentar e transmitir de forma mais eficiente a energia para dar suporte a si mesmos e às pessoas que vocês vão tratar. Essa recalibração não é somente para o trabalho das reuniões, mas para que vocês possam passar por esse período de grandes mudanças no planeta Terra em equilíbrio e dando suporte a outras pessoas que precisam. O canal de luz está sendo modificado de forma a poder suportar mais energia e luz. E em seguida daremos atenção para desenvolver também o seu sistema nervoso. Isso já vem acontecendo há um tempo, mas agora percebemos uma maior prontidão do grupo para compreenderem o que está acontecendo. Seus corpos físicos e sutis são o meio pelo qual podemos expandir a energia para a humanidade. Vocês nos ajudam a ajudar a humanidade e somos gratos, pois também temos a nossa tarefa a cumprir perante o vasto cosmos, e fazemos isso em comunhão com vocês. O poder do amor é surpreendente e vocês verão como pode afetar toda a humanidade. Continuamos com vocês em amor e luz. Então, esses são os tipos de comunicação que nós recebemos dele, né? Deles. E é telepática a forma da comunicação. É muito lindo o que você leu. Chegou a emocionar, assim, eu vejo as pessoas passando aqui no WhatsApp. Traz ela mais vezes, inclusive. Gente, ela é muito ocupada. Olha que eu consegui um horário com ela no domingo. Mas a gente vamos vendo no podcast como vai indo. A gente vai fazer novos convites para ela. Eu vou, para não te cansar muito, eu vou te fazer uma pergunta da Ondara. Eu acho que vai ser uma das últimas agora. Ok. Wagner, uma coisa que eu adoro fazer, que é o que nós estamos fazendo aqui, é fofoca cósmica. Adoro fazer fofoca cósmica. Ah, então vamos parar um pouquinho, vamos fazer umas fofocas. Vou só fazer essa, depois nós vamos fazer umas fofocas aí, que eu também tô aqui, ó, engasgado aqui. Vamos lá. A Ondara, existe uma frente filosófica, espiritual aqui no Brasil, que combate Javé. Põe a culpa da problemática psíquica do ser humano como herança genética de Javé, conhecido como Demilgo. Poderia falar um pouco sobre isso? Infelizmente não posso, eu não conheço, não conheço essa frente filosófica. Não saberia dizer, gente, desculpa. Bom, vamos lá na fofoquinha. O que você acha disso que vai acontecer no dia 7, que o pessoal está querendo se reunir? Lógico, todos nós, terapeutas, todos nós que estamos aqui reunidos, a gente está mandando energia para o planeta, né? Não é só aqui no Brasil, nós estamos mandando para o planeta, para o mundo, né? Mas o que você acha disso? Veja bem, Wagner, eu tento me colocar de forma assim, como eu sei que aquilo que eu coloco a minha atenção vai aumentar, a minha atenção está sempre na harmonia e no amor. Então, o que eu estou colocando é que o melhor aconteça para o Brasil e para o planeta. Né? O que vai acontecendo, não tenho a menor ideia, mas eu coloco muito no sentido de que seja o melhor, né? É para isso que eu vibro, é dessa forma que eu mentalizo, que eu medito, que eu rezo, né? Sempre que aconteça o melhor para todos os envolvidos. E a gente não sabe o que é o melhor nesse momento, né? Às vezes eu não sei, realmente eu não sei, mas o que eu tenho muito comigo é assim, eu tenho muita esperança. Eu não vou nem dizer para você que eu tenho esperança, eu sei que nós estamos indo, de uma forma geral, para um caminho melhor. Só que esse melhor, eu não sei se vai acontecer amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10, mas eu acredito que nós saímos dessa década muito melhor do que entramos.
Disso eu tenho certeza. A partir de 2030, a gente já está indo numa melhora. Eu acredito que, sabe quando você tem uma casa e você quer reformar? Você quebra tudo, você tira tudo do lugar. Eu acredito que essa década 2020 é a década dessa quebrada, dessa tirada. Eu tenho lido muito e tenho escutado muitos vídeos de uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, que é a Jasmine, que é uma australiana. Talvez você já tenha ouvido falar dela, que ela tem um livro Viver de Luz, né? Mas nem por causa da questão dela de alimentação do Viver de Luz, mas ela tem falado muito que ela tem recebido comunicação de seres de alta vibração, né, de frequência, e ela fala que como Gaia está num processo de ascensão, a Terra faz parte de Gaia, né, dessa consciência que é Gaia. E nós estamos indo junto, não tem mais escapatória e não tem mais volta. Nós estamos fazendo uma ponte para um novo momento, né? Então, nós estamos começando nessa travessia dessa ponte. E que o mais importante é que a gente tenha clareza o que nós queremos manter e o que nós não queremos mais manter na nossa vida. Para o que eu estou dizendo não e para o que eu estou dizendo sim na minha vida. Quanto mais claro eu tiver isso para mim, né? O que eu vou mantendo, então, a minha energia é preciosa. Aonde eu estou colocando a minha energia mental, emocional, né? Aonde eu estou colocando a minha atenção. Então, eu tenho escutado o mínimo possível de notícias, né? Principalmente mídia, porque a gente sabe que aquilo fica batendo. Primeiro que você não sabe em que você pode confiar, o que é verdade e o que não é. Então, eu estou sempre nesse exercício de aonde eu quero colocar a minha energia, porque eu sei que aquilo vai crescer. Então, eu prefiro sempre colocar no amor, na harmonia, na luz, e é ali que eu pretendo fortalecer. Já chegou mais uma fresquinha aqui. No calendário maia, isso já tinha algum aviso já sobre isso que está acontecendo nesse momento no nosso planeta? Não sei dizer. Não sei dizer se tinha alguma coisa no calendário maia, isso já previsto. Realmente não saberia dizer para você. O que a gente sabe é que a gente tem lá o Chico Xavier dizendo, né, que a partir de 2019 a gente teria aí uma mudança, e realmente veio ponta firme, né, o que ele falou, mas do calendário maia eu não saberia dizer em relação a esse período agora, 2020. Somente mesmo 2012. Uma coisa gostosa, olha, tem coisas que veio realmente para alertar as pessoas, né? Você antigamente não poderia falar de uma terapia, de um médico espiritual, né? Eu mesmo fui curado por um médico espiritual, Dr. Joseph e Dr. Lee. Eu tinha epilepsia e era um distúrbio espiritual, fui curado por eles. Hoje eu agradeço muito. Aquela água que eu levava para casa e falava, toma essa água, confia, acredita, vem aqui na sexta-feira, passa no médico, no sábado vem assistir palestra, na segunda vem na desobsessão. Se você falasse isso há 3 anos atrás, as pessoas falavam, não, para, isso aí não resolve nada. Se você falasse... Com questão à água, nós temos comprovação científica do Dr. Masaru Emoto, né? Comprovando que a água é programável, que as moléculas de água são programáveis com energia, pensamentos e emoções, né? E com palavras. Então, é exatamente isso que acontece, né? O que é a água fluidificada? É a água programada com certas energias, né? Para trazer o que aquela pessoa precisa em relação ao corpo dela. E ela tomando essa água vai então reprogramando
a água do nosso corpo. 75% do nosso corpo é água e 75% do planeta é água, né? Então, a água é reprogramada. Cada vez mais, ciência e espiritualidade estão se fundindo e uma explicando a outra. Até então, a ciência está começando a transcender só o mundo físico, material, para o mundo energético, espiritual, que não tem como mais negar, né? Quando a gente falava para as pessoas também sobre as cores, né? Por exemplo, a cromoterapia, a energia da frequência da música. Ó, escuta essa música, ela vai te relaxar. Isso foi comprovado até para os animais, que deixam eles mais calmos. Você tem alguma coisa para falar para a gente sobre essa frequência da música, essa energia da cromoterapia, É uma energia assim, por exemplo, eu trabalho com uma máquina que tem os cristais de Volpe, mas é uma energia assim muito linda, lógico, conectada com os mantras da fraternidade branca, dos mestres. Sim, porque veja bem, no mundo da energia, tudo é frequência e tudo vibra, né? Tudo vibra. Cada parte do nosso corpo tem uma vibração, né? Cada órgão tem uma vibração específica. Então, quando a gente recebe uma cor específica, ela, pela vibração dessa cor, ela pode atingir. Então, a gente sabe, por exemplo, que as cores frias, como o azul, do verde para cima do espectro, né? O verde, azul, violeta, azul marinho, índigo, etc., são cores que tranquilizam, que acalmam, que baixa a febre, que traz harmonia, paz, tranquilidade, tanto que você vai ver paredes de hospitais e tudo ou é verde, ou azul, ou branco, né? Então, baixando a energia, tirando inflamação e trazendo paz, harmonia, que favorece, inclusive, uma comunicação com o divino. E as cores quentes, como o vermelho, o amarelo, o laranja, são cores que dão vida, que vibra, que traz calor, né? Então, a pessoa que está apática, que está cansada, que está com baixa energética, essas cores quentes vão animá-la, vão reavivá-la, né? E isso através da croma, através dos cristais, né? As cores, e mesmo a cor da roupa que você escolhe naquele dia, tem a ver, talvez, com o que você está precisando, o seu corpo precisa. Mesma coisa a música, também é vibração. Isso é verdade. Ó, tem uma fofoca aqui, ó. A Elza Batos, que você deve conhecer, a Elzinha, ela quer saber sobre a fofoca. O povo de Pleiades se apresentarão logo? Os pleiadianos, eu vou dizer que eles são o meu xodó, né? Eu tenho uma conexão com eles, assim, forte, quer dizer, eu tenho uma conexão com eles, se eles têm comigo, não sei, mas tem sim. Eu sei que eles são seres de quinta dimensão e que assim, grande parte da forma deles trazer, na verdade, grande parte da contribuição deles para a humanidade é conhecimento e abertura de consciência, né? Então, eles trabalham, eles falam que luz é conhecimento, luz é consciência, né? E então você vai... eles estão muito aqui para nos esclarecer. E como eu disse antes, eles estão aí, eles não vão aparecer, eles já estão, né? Nós é que temos que elevar a nossa frequência para entrar em contato, né? Porque eles são de quinta dimensão, então eles não vão aparecer para a gente fisicamente como a gente vê. Seria esforço demais para eles se diminuir para estar aqui nessa nossa dimensão. Mas sim nós irmos trabalhando, ativando o corpo de luz, né? Através de músicas sagradas, através da nossa frequência, onde está a minha energia dominante durante o dia. Estou maior parte na preocupação, estou maior parte no medo, na dor, na tristeza. Então, eu posso fazer um esforço para ir mudando isso.
né? Colocar a minha energia, a minha intenção em outras coisas. Ao invés de assistir um filme de terror, você quer assistir um filme, vai assistir um romance, vai assistir algo que traga uma mensagem positiva, gostosa, que eleva a nossa energia, a nossa frequência. A mesma coisa com a música, né? Tem tanta ferramenta e tanta possibilidade de fazer a gente sair dessas energias e entrar numa vibração melhor, né? E isso cabe a nós fazermos. E quando a gente faz isso e a gente coloca uma intenção mental, eu quero me conectar com pleiadianos, né, com seres das Pleiades, eles vão estar fazendo contato conosco. Inclusive, estou lendo um livro da Christine Day, chama A Promessa. Muito bom. São livros, ela tem 3 livros nesse formato. São 12 capítulos, ao final de cada capítulo tem uma meditação, né? Que ela traz que, na verdade, não é uma meditação, ela diz que é uma iniciação, é uma ativação para nós, para o nosso corpo de luz. Então, tem tanta ferramenta, tem tanto livro bom, tem tanta coisa que vai ajudando a gente a esclarecer, né? E a gente vai elevando a frequência de energia com isso, chegando muito mais perto de poder se conectar e se comunicar com eles e receber, inclusive, benefício através deles. Ótimo, hein? Uma energia Eu quero agradecer a Elza aqui, que me colocou em contato com você, né? Você comigo, e a gente poder estar trazendo todo esse bate-papo aqui, que está bem legal. Olha, tem mais uma pergunta, eu prometo que é a última, viu? Prometo que é a última. Vamos lá. Ó, ela prometeu também que é a última. A Ondara, essa vai minha última pergunta, eu prometo. O que é átomo na visão da realidade espiritual? Bem, veja bem. Quando a gente aprende na escola, né, quando a gente aprende sobre o átomo, então existe o núcleo do átomo, que tem lá prótons, nêutrons, e cada vez eles acham mais partículas que fazem parte, e os elétrons que orbitam em relação a esse núcleo. Mas, mesmo na ciência, a física quântica diz que se você comparar um átomo com um campo de futebol, olha, um campo de futebol que é gigante, o núcleo do átomo seria uma bolinha de golfe no centro do campo. E a órbita do primeiro elétron mais perto do núcleo estaria para além dos limites do campo. Ou seja, o átomo é um imenso espaço vazio. E quando a gente fala, vamos até indo mais para o menor ainda, vamos falar do elétron, que seria a unidade da matéria. Quando nós temos um elétron, quando ele está numa vibração mais baixa, ele se comporta como partícula, ele se solidifica, né? Mas quando ele está numa vibração mais elevada, ele é só uma onda. Ele é uma onda de energia. A partir do momento que existe um observador observando essa onda de energia, conforme o ponto de vista desse observador, este elétron vai colapsar como matéria, dependendo do ponto de vista do observador, né? Se ele tem o ponto de vista A, ele colapsa como A, mas se ele tem um ponto de vista B, ele colapsa como B, né? Então, espiritualmente, se você vai falar do átomo, é um imenso espaço vazio, né? Então, como eu falei, 0,0001% do que existe no universo é matéria, o resto é espaço. E esse espaço é energia sutil, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, a energia espiritual. Então, pensamento, sentimento, energia é que ocupa esse espaço. E através da nossa intenção
é que o átomo vai se colapsar em matéria. Querida, em nome da TV Galáctica, em meu nome, em nome da minha esposa Karen Rodrigues, eu quero que você deixe suas redes sociais, seus contatos, tudo. Quero te agradecer de coração por essa palestra, por esse podcast maravilhoso, por esse bate-papo, que eu acho que vai acontecer vários, porque o pessoal está pedindo muito para você voltar aqui. Volto com todo prazer, sim, e agradeço muito. Bom, meu nome é Maria Helena Moraes, ou Maria Helena Leite de Moraes, né? Eu tenho um nome bem comprido, a gente vai resumindo, né? O meu e-mail, é isso que você quer, Wagner, que eu fale meus dados? Por favor, passa para o pessoal entrar em contato com você. Meu e-mail, Maria Helena, tudo junto, @pobox.com, é POBOBX.com. Meu WhatsApp é 11 99245 9282. As redes sociais é assim, ó, Maria HL Moraes, que é Maria Helena Leite de Moraes, então ficou Maria HL Moraes. Você me acha no YouTube, no Instagram e no Face. Marina, muito obrigado. Seja muito bem-vinda sempre aqui na TV Galáctica. Gratidão em nome meu, em nome da minha esposa, da da Rádio Cotia, TV Galáctica. Gratidão. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada a todo mundo, gente. Boa noite. Bom início de semana.